Olá, o podcast CCM Conecta está no ar novamente. Estamos no dia 3 do Brain Congress aqui em Gramado. Esse congresso é um congresso de neurociência, ele envolve todas as áreas que estudam e tratam o cérebro. Então a gente passa por neurologia, psiquiatria, neuropsiquiatria geriátrica. A gente tem com a gente também a parte de recuperação de pacientes com algum transtorno neurológico ou com algum trauma. Então a gente tem também fisioterapia, a gente tem muita coisa de nutrição que a gente está vendo cada vez mais, que tem um componente muito importante no funcionamento do nosso cérebro também. E esse congresso é um congresso único, ele é um congresso de interface. Normalmente os congressos médicos são ou o congresso de uma especialidade médica, né? Então, por exemplo, congresso de neurologia, né? Ou então é um congresso de uma doença específica, como por exemplo, congresso de Alzheimer. Certo? Esse congresso não é um pouquinho diferente. A gente traz aqui especialistas em várias áreas para explicar os nossos comportamentos, para explicar ou tentar entender os nossos comportamentos e as nossas emoções. E o objetivo de tudo isso, claro, é que a gente possa educar ou trazer informação para os profissionais que vão fazer o diagnóstico e tratar dos pacientes, e a gente cada vez mais se dá conta que saúde mental é uma coisa que todo mundo tem que cuidar, não é coisa de louco, não é coisa de mente fraca. Doença mental é como qualquer outra doença. Às vezes a gente quebra o braço, às vezes a gente pega um resfriado. A gente também tem que começar a pensar em tratar a doença mental, as doenças que envolvem o cérebro, também como uma coisa que a gente pode diagnosticar, que a gente pode tratar e pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Depois dessa pequena introdução, eu vou chamar minha colega Larissa para apresentar os nossos convidados de hoje, Dr. Jaderson Costa da Costa e Dr. Guilherme Polanczyk. Larissa, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Então, para quem não sabe, o Dr. Guilherme é psiquiatra de crianças e adolescentes e professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, ele coordena o Núcleo de Pesquisa em Neurodesenvolvimento e Saúde Mental da USP, coordena também o Programa de Diagnóstico e Intervenções Precoces e a Unidade de Internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. E o Dr. Jaderson, que também está aqui conosco hoje, é diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e professor titular de Neurologia da Escola de Medicina da PUC-RS. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença aqui conosco hoje. Ok, obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O tema do nosso episódio de hoje é a influência da tecnologia no aprendizado e no desenvolvimento das novas gerações que a gente tem por aí. Ainda também impactado pesadamente pela pandemia e o isolamento de praticamente 2 anos. E a gente tem hoje o Dr. Guilherme, psiquiatra, Dr. Jaderson, neurologista. Então a gente vai tentar combinar essas duas especialidades para entender se as coisas que estão surgindo podem ter benefício, quais são os perigos da tecnologia no aprendizado e no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes, e como a gente pode adequar e treiná-las de alguma forma para fazer a utilização da tecnologia de uma maneira adequada para facilitar e não atrapalhar o desenvolvimento. Então, vou começar com a primeira pergunta. Eu jogo para os dois uma provocação inicial, que é o seguinte: a tecnologia facilita ou dificulta o aprendizado? Quem vai primeiro? É uma pergunta muito ampla e o objetivo é esse. Bom, eu acho assim, só para não deixar a bola picando, né? Eu vou começar, Guilherme, ok? E aí claro, nós vamos fazendo um bate-papo aqui. Lógico, quando tu fala tecnologia, tem várias maneiras de tu enfrentar esse assunto, né? A ideia inicial, aquele que diz assim, adito à tecnologia, diz, não, isso é maravilhoso, vamos lá, né? Aquele que a gente já tem, que não é muito está sempre na fronteira da aquisição das novas tecnologias, fica um pouco, né, diz assim, ok, eu acho que tem que ver melhor esse aspecto. Não, eu acho que a tecnologia, em princípio, ela é desenvolvida para melhorar, né, a vida do ser humano, da sociedade. Então, em princípio, ok? Mas toda tecnologia ela pode ser utilizada de uma forma errada ou nociva, ok? E aí nós temos vários. Vamos pegar assim o exemplo do carro. O carro é uma tecnologia maravilhosa. Por favor, nós nos deslocamos e tal. Mas você pode utilizar o carro bebendo na direção,
atropelando as pessoas, matando pessoas, ok? Cometendo delitos, entende? Então, a tecnologia, ela vem para ajudar. Agora, o uso da tecnologia é outra questão. O que tu acha, Guilherme? Eu concordo totalmente contigo, Jaderson. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta ampla, está aí, né? Não se trata de discutir, né, se nós vamos aderir ou não à tecnologia, se a tecnologia vai entrar ou não na sala de aula. Ela já está na sala de aula, ela já faz parte do comportamento das crianças, dos adolescentes, e a questão é como incorporá-la e como fazer um bom uso da tecnologia, e aí nos diversos domínios. A gente está pensando no aprendizado, a gente está pensando nas relações, a gente está pensando, enfim, né, nas diversas habilidades, domínios do comportamento humano. Sabe que ontem a gente estava fazendo uma gravação de um episódio com o Dr. Pedro Lima, e o tema do episódio que a gente estava gravando com ele era conectados, mas solitários, né? Então tinha uma interação, tinha uma parte de depressão ou solidão ligada com essa parte da gente estar conectado, mas essa possibilidade do contato através de dispositivo móvel às vezes pode nos deixar mais isolados em vez de nos aproximar. Esse era o tema do episódio. Mas ele terminou. Então a gente foi falando durante o episódio várias coisas, assim, vários prejuízos que a tecnologia e as mídias sociais trouxeram. Mas ele terminou com que foi muito boa. Ele terminou com uma mensagem bem assim positiva. Ele trouxe o seguinte: uma tecnologia nova, quando tem alguma revolução tecnológica, então a revolução industrial e agora principalmente essa revolução digital que a gente está vivendo agora, né? Ela chega numa sociedade que não está culturalmente adaptada a ela, porque ela é nova, justamente está aí a justificativa. Então ela entra e a sociedade tende a se adequar a essa tecnologia. Então é muito possível que o início da utilização dessas tecnologias, hoje as coisas estão muito rápidas, então assim, o iPhone é de 2007, eu acho que o WhatsApp é de 2014 ou 12, sei lá. É tudo muito... São poucos anos de lá para cá, né? E a gente realmente tem que se adaptar rápido, mas talvez isso leve um tempo para a gente entender, inclusive, o que ela pode trazer de prejuízo, o que pode ser um desafio que ela traz para usar bem e aprender a colocar ela dentro da nossa sociedade culturalmente de uma maneira adequada. Não sei se vocês concordam com essa ideia. É que existe, assim, quando tu fala inovação tecnológica, basicamente é isso, tu tens, assim, um caminho que é chamada a inovação tecnológica incremental. Então, é algo que já está aí e tu torna melhor, ok? Então, certo. Essa é fácil de aceitar. Entende? Eu digo, Aquela que a gente já conhece de alguma forma. Eu já conheço e agora, mas está muito melhor, veja só como melhorou. Antes era mais complicado. Essa você aceita facilmente. Agora tem aquelas que são transformacionais. Você não conhecia, e ela chega, ok? E às vezes ela gera necessidade. Vamos pegar o exemplo que tu citasse do smartphone. Quer dizer, ninguém tinha necessidade de smartphone, nós tínhamos necessidade de celular. Aí, de repente, eu te ofereço um produto que faz mais do que um celular. Ele é tua máquina fotográfica, ele permite tu armazenar informações, ele permite tu ter arquivos. Isso é algo novo, eu tenho que começar a me ambientar. E aí eu posso até me tornar dependente de algo que não estava no meu horizonte, porque foi algo disruptivo. Então a inovação me criou uma necessidade que eu não tinha. A minha necessidade era simplesmente telefone, e ela criou uma necessidade agora de eu ter um arquivo no bolso, né? Não é isso, Guilherme? É isso, mas o que eu acho interessante isso que você está falando, Jaderson, porque pensando nas crianças, eventualmente a tecnologia, essas que você está falando, elas não são disruptivas, no sentido de que elas crescem e elas estão nascendo e estão crescendo no momento em que a gente já tem essas tecnologias, por exemplo, as mídias sociais. Né? Então, as relações hoje delas, de crianças de 10, 12 anos, elas já são permeadas desde o início pelas mídias sociais, né? Pela comunicação muito rápida. Então, o meu ponto nisso é que as mídias e a tecnologia, ela
de uma forma disruptiva, como você colocou, ela coloca barreiras em termos de gerações, porque para nós existe um tempo sem o smartphone e nós aprendemos a esperar, nós aprendemos a tolerar, né, os comerciais entre os episódios do nosso programa favorito. A gente era acostumado a esperar uma semana ou um mês por um episódio novo. Hoje, se tu não tem a temporada inteira no Netflix disponível pra tu ver um atrás do outro, tu já fica meio de cara, né? Exatamente. As músicas, né? Tinha um determinado momento do tempo em que você tinha que ter sorte que a tua música favorita tocasse no rádio naquele momento e eventualmente você gravaria numa fita cassete para poder ouvir depois. Então, são mudanças, né, que aconteceram e que realmente colocam... eu não diria barreiras, porque barreiras dá o sentido de que a gente não se comunica, mas mudanças muito, muito grandes e diferenças grandes entre gerações. E realmente a tecnologia, ela coloca um jeito diferente de viver, de ver o mundo, de se comportar nas gerações atuais. E de educar os filhos, né? A gente tem visto muito... Eu presenciei uma cena que me marcou bastante, de uma família viajando de avião. Nós estávamos num voo São Paulo-Porto Alegre, um voo curto. E foi muito engraçado porque a criança estava super inquieta. Uma criança de 3 anos, inquieto, e ele ficava colocando os pés no banco, empurrando, e a mãe, filho, para. Filho, estava incomodando as pessoas e tudo. E aí eu peguei uma revista e ele disse assim, procura os animais pra mim. Eu, vamos procurar os animais na revista. E fiquei ali conversando com ele, consegui entreter ele por alguns poucos minutos. E daqui a pouco ele já estava inquieto de novo. E aí eu pegava outra revista, pegava outro material e a moça, mil desculpas. Eu falei, não, tá super bem, nem se preocupe com isso, eu tô me divertindo junto com ele. E aí ele não continuou inquieto, até que ela tirou o tablet da bolsa. No momento que ela pegou o tablet da bolsa, ele já... o ombro já foi para trás, ele já sabia que ela ia colocar um vídeo para ele. E ela baixou a bandeja, acomodou o tablet, deu o play, e a criança ficou imóvel, sem piscar, assistindo aquele vídeo. E aí eu vi que ela tentou ao máximo reprimir isso, atrasar isso, né? E talvez até evitar que isso acontecesse, né? Porque é quase como um efeito anestésico na criança. E como que vocês veem isso? Como vocês veem esse desafio dos pais nesse desafio de educar essas crianças com esses recursos que hoje a gente tem? Deixa eu só fazer um link, então, disso que está colocando com o que o Guilherme colocou. Que a questão, assim, exatamente colocou o Guilherme, aquilo que pode ser disruptivo numa geração não é na outra, entende? Porque existe esse gap intergeracional e está se reduzindo, entende? E evidentemente, às vezes 5, 10 anos faz uma grande diferença. Então, perfeito, se tu colocasse. Então, o que é disruptivo para mim não é de repente. Eu sempre me lembro da história do meu neto, quando eu disse que na minha época não tinha computador, e ele disse, como é que vocês escreviam, né? Quer dizer, eu vou explicar para ele que tinha máquina de datilografia, bom, esse é um negócio complicado, né? Que era uma coisa mecânica, né? Mas isso que tu colocas, então, só puxando o gancho, quer dizer, assim, esse menino, evidentemente, ele já está nessa era digital, ele já está dos filmes, do stream, ele já está na questão do iPad, e dos tablets, e ele está, assim... Esta é a maneira de entretê-lo. Talvez gerações anteriores, vamos pegar lá, tu mostrava as figurinhas no livro, ok? E também entretinha. Ou dava uma tesoura para cortar, ou dava para montar um quebra-cabeça, ou dava um ioiô. Eu fico imaginando dar um ioiô para esse menino. Talvez ele não soubesse o que fazer com um ioiô, né? Porque não faz parte do espaço mental dele um ioiô. Ou talvez até por curiosidade ficasse entretido tentando desvendar como é que fazer aquilo ali. Mas é exatamente isso. Agora, a questão é que tu diz assim, até que ponto a mãe cede ou não cede? Eu não sei. O que está servindo esse tablet para ela? Esse tablet significa algo de controle, ou ela divertiu ele de alguma forma, ou ela acha que está ceder, né?
Então, eu passo a bola para o Guilherme, que entende mais desse comportamento de criança. Guilherme? Eu acho que é um desafio muito grande e que está acontecendo agora, né? Mas já aconteceu em outras épocas, quando a televisão, por exemplo, né, entrou, né? Todo o receio, o que isso está causando, o que isso vai causar. A tecnologia que a gente tem hoje é realmente muito forte, ele está presente no cotidiano das crianças o tempo todo, e a gente imagina, né, Jaderson, que isso tem um impacto sobre o desenvolvimento do cérebro. As evidências sobre isso ainda são incipientes, né? É difícil do ponto de vista metodológico determinar que causou, enfim, mas a gente entende que, por exemplo, né, a gente vai estimular muito mais vias visuais, por exemplo, dessa criança e menos, por exemplo, como você falou, questões motoras. Tá? Então, a gente tem, sem dúvida é forte, né? Mas eu tenho convicção, não sei, espero que você me ajude nisso, mas que isso tem um impacto sobre como o cérebro está se desenvolvendo e as habilidades ao longo do tempo que vão se estruturar de uma forma mais forte, mais intensa e outras menos. É um super desafio para os pais, né? Incorporar isso, refletir sobre o que está acontecendo, sem que a gente tenha um passado, né, que possa nos apontar qual o caminho a seguir. E tomar as decisões nesses momentos difíceis, né? Então, me parece, por exemplo, nessa situação, que ela tentou de outras formas, né? Mas é isso, essa criança provavelmente ela já está acostumada ao tablet. Provavelmente ela já estava esperando o tablet. Né? Provavelmente ela já tinha expectativa de que em algum momento o tablet viria. Né? E isso pode ser positivo, como o Jaderson falou, porque está aí, é uma tecnologia, tem muitas coisas muito bacanas que essa criança pode ver, principalmente nessa idade com 3 anos, em interação com a mãe ou com o pai, não sozinha, né? Mas ela também pode ser usada de uma forma, né, que traz prejuízos. Quer dizer, uma criança que eventualmente com 3 anos que fica horas e horas vendo um vídeo repetitivo, sem uma interação com o adulto, sem um componente de linguagem tão claro, que tira um tempo, né, de atividades esportivas, de interação com outras crianças. Então, é um super desafio. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, nesse bate-papo, ele tem essa função, né, de nós refletirmos aqui e ajudar quem está com essas questões ali na ponta. Pegando o o teu gancho que tu falou da televisão, a televisão com certeza foi uma revolução. Eu não sei quando que foi lançada a televisão, mas deve ter sido na década de 50, talvez. E a gente, antes assim, das redes sociais, a gente falava muito do tipo assim, a televisão emburrece de alguma forma, né? Porque pelo conteúdo que ela oferece e etc. Porém, eu acho que a televisão, obviamente mal assistido, ou assistido conteúdo de baixa qualidade, provavelmente vai te dar algumas informações ruins e vai te acostumar com um tipo de coisa que não vai te acrescentar nada. Porém, ela também traz muita informação. Então, tu começou a ter jornal visto, começou a ver o que estava acontecendo nos outros lugares, começou a ter programas, novelas, série, etc., que trazem assuntos, justamente o que a gente está fazendo aqui, trazendo um assunto para a casa das pessoas, para elas se ligarem e poderem buscar ajudas para ter um comportamento adequado ou, enfim, se adaptar a essas novas tecnologias. E agora com as redes sociais, com a internet, né, principalmente, e aí agora as redes sociais, a gente está falando que as redes sociais também tornaram as pessoas idiotas ou gado, ou sei lá como a gente fala. Mas a internet e as redes sociais também são muito importantes para a gente expandir o nosso conhecimento. Acho que tu falou isso também hoje na sua palestra, de que a gente expande o nosso conhecimento. A nossa mente é limitada, a gente tem o que tem em volta. Com o celular na mão, tu tem acesso ao conhecimento, sei lá, muito mais conhecimento do que tem em qualquer outro lugar ou em qualquer outra época. Só que também, assim, não adianta a gente ficar olhando vídeo de gatinho no YouTube ou no Instagram, porque no final tem todo esse conhecimento e a gente acaba vendo esses vídeos de bobagem, que também é uma parte importante do nosso dia, descontrair de alguma forma. Mas eu tô fazendo toda essa conversa para perguntar uma coisa, assim. Tem muita diferença do impacto que essas tecnologias trazem no ensino e no aprendizado e no desenvolvimento das pessoas
de classes muito diferentes. Por exemplo, classe A aproveita muito a tecnologia e classe D não consegue aproveitar porque não é treinada e não tem acesso à informação. Como é que é esse impacto em diferentes classes? Isso é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Deixa eu só pegar porque vai lá, desconstrói. A tua apresentação e a tua pergunta final tem muita coisa ali que a gente pode abordar. Tem muitos aspectos, por exemplo. Assim. Eu acho um aspecto que o Guilherme colocou muito bem na sua fala é que assim, tens a tecnologia e tu não pode ser dogmático, começar a te filiar e dizer assim, eu só aprendo online, eu só aprendo utilizando, eu só vejo isso e só vejo aquilo. Entende? Se a gente pegar historicamente, eu como sou mais antigo aqui, posso dizer que antes da televisão se dizia que o cinema também emburrecia. Porque você não lia mais o romance, mas você lia o que o diretor do filme mostrou para ti, entende? Então essas coisas vinham assim. Não, sim, o cinema é cultura, agora eu estou dizendo assim, não, minha única fonte de informação era o cinema, é outra coisa. Assim como dizer assim, minha única informação depois era a televisão, é outra coisa. Minha única fonte de informação hoje, tu entende? É a rede social, é outra coisa. O site de busca é outra coisa. Evidentemente que todos esses elementos eles são enriquecedores. E todo elemento enriquecedor e que vem com tecnologia, ele tem seus riscos. Na minha época, era assim, olha, o desgaste visual daquela tubo de raio, que é um tubo de raio catódio, né, com aquele tremor de tela, né, era um risco visual, era isso aqui. Então, todos têm seu risco. Então, a primeira coisa, assim, esse dogmatismo, assim, não, é só isso, o resto não presta. A gente está vendo aqui nessa apresentação que não é um congresso presencial, sim, mas na nossa mesa foram 2 presenciais e 2 online, dos 4. Então, já se estabeleceu que o híbrido, ele veio para ficar. Por quê? Por várias razões. Porque a pessoa, um era um russo, o outro era um holandês, um estava em Groningen, o outro estava em Amsterdã, e por razões das mais variadas, não estão aqui, mas estavam aqui. Ok? Ponto, número 1. Então, esse é um aspecto. Mas aí tu coloca a questão, vamos botar assim, no desenvolvimento e esses aspectos todos que pode estar envolvido com o uso da tecnologia na criança, que é a questão. Eu só vou botar uma coisinha assim para preparar para o Guilherme a história antes e depois da pandemia. Antes e depois a gente tinha até números mágicos, Guilherme. Eu me lembro que os pediatras diziam não mais do que, vou botar assim, dados às vezes sem base empírica, ok? Mas assim, não mais que 1 hora na frente da tela, ou disso ou aquilo. Aí as escolas botaram essa piazada. Para bem ter piazada é um termo bem daqui, né? Então vou explicar. Essa criançada botaram na frente da tela por 4 horas, porque o ensino era assim. Então, tudo aquilo que as mães perguntavam, mas se diziam que não podia ser mais que 1 hora, como é que agora são 4? A necessidade obrigou a ser 4. Será que mudou o conceito? Ou a necessidade levou? Será que realmente antes não podia ser 4 e agora passou a ser 1? Então, essas questões perturbou um pouco as relações, porque eles começaram a cobrar dos próprios pediatras. Dizem assim, mas doutor, só porque... Não, a escola está errada. A escola não deveria fazer assim. Sim, mas como é que vai dar o conteúdo? Ok? Então, essas são as questões que hoje estão aqui, tá na cabeça da população. Eu acho que a senhora e o senhor que estão aí escutando dizem assim, sim, e aí? E aí, doutor? Guilherme? Eu acho que são muitos aspectos realmente. Primeiro é isso, assim, tem questões especificamente da pandemia, né, uma mudança de rotina e que colocou a tecnologia num lugar que ela ocupava, é um protagonista, mas agora na pandemia ela foi o protagonista, vamos dizer assim, né, no sentido de manter a educação, manter a comunicação, manter as interações entre as pessoas, né, no momento de muita escassez de relações, né. Então, aí tem os aspectos
de como a gente precisa aprender enquanto as coisas estão acontecendo, né? E de quando a gente precisa refletir sobre o que está acontecendo. Realmente foi uma situação que, bom, né? 4 horas passaram a ser necessárias, mas o como isso é feito, o como isso é integrado na rotina da família, pode ser de formas muito distintas. Tá? Então, eu acho que isso é um aspecto muito, muito importante, né? Da tecnologia, ela vir para integrar a rotina, para integrar, né, os valores, o que a família pensa, e que ela vai, obviamente, mudando com essa nova realidade. Mas não da tecnologia, e que esse é um risco real, me parece, de tomar conta e ela passar a ser quem dita as regras. Porque realmente tem aspectos da tecnologia que nos absorvem de uma tal forma, e principalmente as crianças e adolescentes que não têm todas as capacidades cognitivas, emocionais, porque o cérebro está se desenvolvendo, de tomar as rédeas das suas decisões para colocar limites, né? Então, a tecnologia tem esse potencial de nos absorver, né? Então, tem os vídeos dos gatinhos, que a gente sempre quer ver o próximo. A realidade das mídias sociais e dos jogos, né, que são uma realidade paralela. Então, os filtros, né, no Instagram, o valor do dinheiro que é diferente no jogo e que se perde um pouco, né, o que significa 100 mil reais na vida real no jogo. Então, muitos aspectos que realmente a gente vê que os videogames, né, então toda a questão da variabilidade dos estímulos, da recompensa rápida. Então, tudo isso tem um potencial de entrar nas famílias, entrar no cérebro das crianças, modificar comportamento, e aí elas ficarem com menos capacidade de definir o que é certo, o que é errado, e as famílias com menos guias assim, para a tomada dessas decisões. Não sei se faz sentido, Jaderson. Não, eu acho perfeito. Eu até pergunto, assim, vê se tu concordas. Eu acho que o impacto maior ainda é na primeira infância, né? Porque, veja só, na primeira infância a gente está construindo, esse certo está se construindo, né? E a parte social, a interação social é fundamental, porque a troca de afetos, é comunicação, afeto, né? E aí você coloca a criança, de repente, com acesso a um smartphone, que for, a uma tela, ela fica e aquele é o mundo dela. Isso é um prejuízo tremendo, né? Um prejuízo muito, muito grande, Jaderson. E as pessoas... é interessante pensar que muitas famílias ainda acham que né, dar um smartphone para uma criança de 1 ano, 2 anos, vai fazer com que ela se torne mais inteligente. Né? E, na verdade, as evidências são contrárias. Né? Então, o uso de... tecnologia na primeira infância e no primeiro ano, até os 18 meses, mais ou menos, ela é prejudicial. Ela tem bons estudos mostrando que tem um prejuízo do ponto de vista do desenvolvimento da linguagem, por exemplo. Ela pode acontecer na interação com o outro, porque, como tu disse, Jaderson, é fundamental a interação com o outro nesse momento do desenvolvimento. Então, sem dúvida, a primeira infância, né, tem um aspecto também da troca, do olhar, da percepção do outro, do entender o que o outro está querendo dizer com o seu comportamento, enfim, que com o smartphone, com os tablets e agora na pandemia, as crianças, né, o que a gente tem visto, elas estão muito, muito prejudicadas. Perfeito. Guilherme, eu vou te contar um dado assim, que não tem nenhum valor como de base empírica, não é um dado estudado, mas assim, vivência de consultório. As famílias que tinham mais filhos, ok? E que por questão operacional um dos pais trabalhava e a mãe ficava em casa, ou o contrário, ok? Essas passaram muito bem, né? Aqueles que só tinham filho único, e principalmente quando os dois trabalhavam fora, e que a criança ficava com, às vezes, uma babá, que o que fazia? Dava o tablet ou ligava a televisão, sabe que o que eu observei? Comportamentos que às vezes sugeriam com algumas características de autismo, entende?
por isolacionismo social induzido, entende? Desta forma. Eu não sei se foi essa a sua vivência. Também, Jaderson. De vários colegas com quem eu conversei nesse período, a mesma impressão, assim, mesmo muito frequente, crianças com muitas dificuldades de linguagem, comportamentos com uma dificuldade de tolerar a espera, de irritabilidade, crianças pequenas, assim, que ficavam realmente 6, 8 horas na frente do tablet nesse período. Então, aí a gente vê claramente assim, como, né, o uso em excesso, num momento muito específico do desenvolvimento, com as suas particularidades, pode ter prejuízos muito grandes. Né? Perfeito. Isso reforça assim, que não é a tecnologia, é o mau uso da tecnologia, quer dizer, é aquela absorção. A tecnologia ficou sendo a única opção. E aí faltou o quê? O contato com o irmão, o contato com os primos, o contato com os amigos, o contato na escola, os contatos com os próprios pais que estavam ausentes, por necessidade, evidente, não foi por desamor. Eu digo, eu acho que se a gente fosse pensar esse período de pandemia, ele foi um laboratório que não foi criado por nós, foi criado por um vírus, entende? Foi um laboratório para a gente ver os pecados, entende? O quanto a tecnologia pode facilitar, como facilitou, por exemplo, que se continuasse os estudos, mas quanto ela pode ser mal usada, entende? Como uma maneira de entreter a criança, ou seja, de que a criança não ficasse correndo em casa, mas ficasse quietinha num lugar, como pode ser nociva, entende? A mesma tecnologia, mesma. E tem, só para pegar o gancho aí dessa última parte, também assim, foi um desafio para todo mundo, né? Para os pais e para as crianças. E muitas vezes também os pais tinham que estar trabalhando em casa, online, e não podiam ficar brincando ou atendendo as demandas dos filhos. Então, assim, eu convivo com a minha irmã, que tem gêmeos, eles estão com 3 anos e meio, e eu sou padrinho, eu e a minha mulher, a gente é padrinho dos filhos da Carol e do Vinícius, e eles são trigêmeos. E a gente sabe como é difícil conseguir controlar, no sentido assim, é uma criança, né? Não tem o que fazer, não adianta tu dizer de vez em quando, até porque a criança não vai ficar parada. Só que daí as pessoas tinham que entreter as crianças de alguma forma para poder trabalhar, né? E aí acabavam dando o tablet ou botando na frente da TV, porque querendo ou não é um negócio que assim, bom, tem um tablet ou tem a TV, a criança fica parada olhando, né? E chama muito a atenção. Mas me permite, Fred, claro. E tem mais um outro fenômeno aqui. É interessante isso, que o fato dos pais estarem em home office e estavam na frente da tela, ok? Isso também criou aquela questão de que não é errado ficar muito tempo na frente da Endossa, tela. né? Endossa, porque assim, era aquela questão do pai fumante, tabagista, que diz assim, não, cigarro faz mal para a saúde. Ou seja, mas a criança vê que o pai é tabagista, ou a mãe é tabagista, ou os dois são tabagistas, e fica assim, fica só um pouquinho. Se faz mal à saúde, por que meus pais estão fumando, ok? Aí você diz assim, olha aqui, tem que cuidar a questão, não fique muito tempo na frente da tela, você tem que fazer outras coisas. E os pais ficam 4 horas na frente da tela, aquilo ali passa uma dupla mensagem, quer dizer, vem cá, onde que está? Quer dizer, você pode, eu não posso, né? Eu digo, é o outro lado. Claro. Uma pergunta para vocês, assim, bem... Ontem a Lari fez um comentário que eu achei bem, assim, bem interessante. E aí eu queria saber o que ele tem de impacto no cérebro mesmo. Ela comentou que hoje as pessoas, quando tem que... As crianças estão tendo mais dificuldade com leitura e escrita, e no Brasil já é complicado porque o jeito que a gente fala já é diferente do jeito que a gente deve escrever corretamente. Agora, com mídia social, que tudo muito rápido, a gente foi encurtando as palavras, né? Então você virou VC e assim por diante. E até teve algumas iniciativas, tipo assim, filmes com as legendas nesse estilo mais informal de rede social ou de aplicativo de conversa. Mas uma das coisas que para mim parece um pouco lógico, eu não sei se é verdade, mas é que assim, se a gente não ensina direito, não vão aprender direito. A gente já fala diferente do que é escrito, né? Que já é uma dificuldade, mas de alguma forma a gente
sempre foi obrigado a ler muito, seja na escola, seja em casa, porque era o que tinha, né? Agora com o conteúdo visual e essa interação pelas telas, a Lari comentou que quando tu precisa ensinar alguém a fazer alguma coisa, não adianta tu dar um passo a passo escrito. A pessoa, principalmente essa geração de adolescentes e crianças, elas entendem o vídeo quando alguém está explicando para elas, mas quando elas leem, elas não conseguem obedecer às instruções. O que isso pode... Isso é uma observação, não é um dado empírico nem nada, assim como o Dr. Jaderson falou. O que isso pode estar atrofiando alguma parte do cérebro? Tem alguma que está sendo super estimulada? Tem como treinar, já que a gente está tendo esse tipo de prejuízo, ou não tem prejuízo nenhum? Deixa eu colocar uma coisa só de histórico, isso sempre houve. Na minha época, 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, eu tinha um colega que copiava tudo que o professor, até as piadas, os suspiros. Ele tinha cadernos e mais cadernos. E ele desenvolveu, existiam cursos de como copiar rapidamente. Existia, evidentemente, a taquigrafia, que era todo por símbolos, fazer rapidamente. E existia um curso intermediário, como abreviar palavras, como botar risquinho, que significava aquilo. Isso sempre houve. Só que aquilo era de uma forma analógica. Fazer simplificar para poder transcrever. Não tinha gravador na época, lembrar bem. Aliás, tinha os gravadores, mas eram enormes, não eram nada portáteis. portátil. Devia ser muito Nada caro. portátil. Exatamente, portáteis e caros. Então, e nós estamos aqui, entende? Então, eu acho que essas são maneiras que o cérebro, eu acho que até desenvolve habilidades, plasticidades para resolver uma situação de responder rapidamente em menor espaço de tempo, né? Ou menor espaço gráfico, expressar o teu pensamento. Né? Lógico que isso alguém que não é dessa geração é capaz de não entender nada. Eu acabei de entrar nos hieroglifos egípcios aqui, né? Mas eu vou precisar de um champollion e uma pedra de Roseta de novo para entender. Ok, você chegou na era errada, né? Mas eu acho que o cérebro se adapta a essas questões. Eu acho que esse dá um bom... Sabe que uma coisa que me chama a atenção? De certa forma, a tecnologia ela democratizou as dificuldades de habilidades manuais, entende? Por exemplo, era muito complicado, por exemplo, hoje uma criança com uma paralisia cerebral, por exemplo, a grafia era complicada para ela, entende? Mas hoje, com os acessos tecnológicos, ela pode escrever de uma forma que ninguém saiba, porque o texto está impresso de uma forma democraticamente aceita por todos, porque não tem a distorção da minha falta de habilidade manual com lápis ou com uma caneta, entende? Então, facilitou nesse aspecto isso. Agora tu vai dizer, bom, mas por outro lado, eu não desenvolvi algumas habilidades manuais. Ok, é verdade, porque eu não fico mais jogando bolinha, por exemplo, bola de gude. Ok? Você nem sabe o que é isso. Então, sabemos sim, doutor. Tá bom, ok. Não. Mas, em compensação, eles são muito hábeis na questão da digitação, etc, etc. Guilherme, o que tu acha, Guilherme? Eu concordo contigo, Jaderson. Eu acho que, de fato, à medida que, por exemplo, né, o exemplo que o Fred trouxe, né, da leitura e tal, né? Então, na medida que as crianças não treinam isso, né, e tudo é pelos vídeos, por uma forma visual, o cérebro, enfim, né, essas funções aí, elas ficam menos potentes, menos eficientes. E, por um lado, a gente pode pensar, bom, mas tudo bem, então, né? Porque esse é o mundo que nós estamos agora, né? Então, a habilidade necessária é essa, assim. Se a gente não... Né, vemos o vídeo e resolvemos o problema. Mas aí o que eu penso é que essa não é uma habilidade que a gente possa prescindir. Né? A habilidade de refletir, a habilidade de pensar, a habilidade de olhar os argumentos de um lado, de outro, de nós... Né, fazermos a nossa síntese, né? E eu acho que isso... porque as coisas, boa parte delas, elas não são resolvidas através de um vídeo de YouTube, né, que nos diz o que fazer e o que não fazer. Né? Boa parte das coisas nós precisamos, nós mesmos, pensar sobre elas, olhar os diferentes pontos. Né? E aí eu acho que a gente vai para um ponto que está acontecendo na sociedade muito, né, que é
resolução rápida de problemas e tem posições que são X e Y, e essa reflexão, né? Vamos pensar os diferentes aspectos disso, veja bem, né? Vejo isso muitas vezes na prática clínica, né? Às vezes os pais, eles querem saber se deve ou não deve fazer tal coisa. Mas talvez seja importante pensar, assim, você desenvolver a habilidade de você definir se deve ou não deve fazer tal coisa com E talvez com o a seu resposta filho, não né? seja sim ou não, seja depende, ou às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Justamente, né? Justamente. Bom, eu queria, assim, a gente já está no avançar do tempo, vocês têm muitos compromissos aqui no Congresso, a gente também não quer prejudicar a apreciação de vocês e os compromissos que vocês têm, mas eu gostaria de fazer uma pergunta final, que é, então, como os pais podem agir em relação a esse tipo de situação, né? Como que os pais podem se comportar, que atitudes eles podem tomar em relação a essa questão da tecnologia para o aprendizado e desenvolvimento das crianças? Eu te responderia essa pergunta na continuação do que eu vinha falando. Assim, é preciso entender, é preciso refletir sobre isso, é preciso ler, é preciso ouvir os nossos podcasts, é preciso pensar sobre isso. Os dados vão surgindo, a gente vai entendendo cada vez mais, não tem respostas prontas. Mas com certeza a ajuda com um profissional adequado pode fazer toda a diferença. Eu acho assim, se tivesse uma coisa para te dizer objetiva, né, seria de que a tecnologia precisa ser incorporada à vida, aos valores, o que a família pensa e não, né, servir, né, como o centro aí da vida da família. Né? Perfeito. Pegando o gancho do Guilherme, exatamente isso, quer dizer, não ser o centro da vida. Quer dizer, lembrar que o contato humano, as relações afetivas, elas são fundamentais. Eu digo assim, é o principal. A tecnologia vem para complementar. E esse outro dado que colocou muito importante, o Guilherme aqui enfatizou. Acompanhar o desenvolvimento. Nós também não temos todas as respostas. As evidências, elas vão surgindo. E a pandemia gerou uma série de dados que estão saindo e que vão servir para nós até para tomadas de decisões no futuro. Então, primeiro, acompanhar. Esse podcast aqui é um exemplo. Este congresso aqui é um exemplo. A gente está aqui se apropriando de informações de vários grupos internacionais, nacionais. Nós estamos crescendo, melhorando. Nós voltamos para nossas bases, para nossas clínicas com essas informações. Nós conseguimos, então, passar esses, vamos botar assim, não digo conselho, que não é esse o termo, é como tu colocasse muito bem, a decisão é da família, mas municiar a família com elementos que permitam uma tomada de decisão. E eles, evidentemente, junto com a escola e com outros profissionais, eles vão tendo, assim, qual é a medida dessas coisas, ok? Então, em função, a gente pode dizer duas coisas. Viva a humanidade, o amor, né, o afeto, e viva o avanço da ciência, né? É muito legal a gente terminar com uma mensagem assim e com a ideia de que porque a gente vai falando, parece que só tem coisa ruim, né? Então é bom terminar assim com uma mensagem positiva. Eu espero que a gente tenha podido ajudar um pouco quem está em casa, que tinha interesse nesse assunto. Lari, encerra pra gente aí, por favor. Bom, quero agradecer a participação dos nossos convidados ilustres e pedir pro pessoal que está nos acompanhando para continuar seguindo o nosso podcast no Spotify, CCM Conecta, e também no nosso canal do YouTube, do CCM Group BR. Também sigam as nossas redes no Instagram, @CCM Group BR, @MyBrainTV, que é a nossa plataforma de conteúdos em neurociência. Aliás, todo o conteúdo desse congresso vai diretamente para a nossa plataforma. Então, muita coisa rica está chegando por lá. Assinem e fiquem por dentro de tudo. E até a próxima. Abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.